7 medicamentos que podem causar demência. A perda de memória, conhecida clinicamente como demência, afeta atualmente cerca de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Trata-se de uma condição crônica e irreversível, que compromete a qualidade de vida, gera altos índices de dependência, eleva a mortalidade e acarreta custos elevados para os sistemas de saúde em diversos países. Embora a idade seja o principal fator de risco para a demência, há outros elementos que estão contribuindo para o aparecimento dessa doença em idades mais jovens. Estima-se que, até 2050, mais de 130 milhões de pessoas no mundo serão afetadas pela demência. O grande número de diagnósticos deve-se aos sintomas de perda de memória, que geralmente se manifestam de forma lenta e progressiva em muitos casos. Você sabia que existem fatores de risco além da idade para o desenvolvimento de demência? Sabia que alguns medicamentos podem induzir a demência, mesmo em pacientes mais jovens? Continue assistindo para saber mais sobre os medicamentos que estão ligados ao aparecimento precoce da doença. Anticolinérgicos aumentam o risco de demência. Os medicamentos anticolinérgicos têm esse nome porque bloqueiam a ação de uma substância química chamada acetilcolina, um neurotransmissor responsável por transmitir informações entre neurônios e destes para outros tecidos do corpo. Como sua ação é voltada principalmente para o sistema nervoso central, os anticolinérgicos podem afetar a memória, as emoções, a mobilidade corporal e até o aprendizado. Estudos indicam que pacientes com alguns tipos de demência, como a de Alzheimer, apresentam níveis mais baixos de acetilcolina em comparação aos indivíduos saudáveis. No entanto, ainda não foi comprovado que essa redução de acetilcolina seja a causa exclusiva do quadro clínico da demência. Ela representa apenas um aspecto de um problema neurológico muito mais complexo. Atualmente, há muitos medicamentos anticolinérgicos disponíveis, como antialérgicos, difenidramina, clorfeniramina, doxilamina, remédios para síndrome do intestino irritável, ioca, diciclomina, trimebutina, e medicamentos para bexiga hiperativa, darifenacina, oxibutinina, tolterodina. Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, revelou a relação entre o uso de anticolinérgicos e o aumento do risco de demência. O estudo, que abrangeu aproximadamente 300 mil pessoas no Reino Unido entre 2004 e 2016, demonstrou que o uso de medicamentos anticolinérgicos eleva o risco de demência de maneira independente de outros fatores de risco. De fato, observou-se um aumento de quase 50% no risco de demência associado ao uso desses medicamentos, sendo essa uma relação mais forte do que com outros tipos de medicação. A pesquisa concluiu que indivíduos com mais de 55 anos que tomaram anticolinérgicos diariamente por pelo menos 3 anos apresentaram um risco 50% maior de desenvolver demência, em comparação com aqueles que não utilizaram esses medicamentos. O estudo levou em consideração a influência de outros fatores de risco, o que confirmou de maneira clara o impacto dos anticolinérgicos sobre o risco de demência. Não foi possível identificar se algum tipo específico de anticolinérgico é mais prejudicial para a memória, mas ficou evidente que o risco é igualmente aumentado em ambos os sexos. Outros 6 medicamentos que podem causar demência. Medicação número 1. Protetores gástricos. Diversos estudos científicos já identificaram uma associação entre o uso de inibidores da bomba de prótons e o risco de demência. Comumente conhecidos como protetores gástricos, esses medicamentos incluem o omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol e dexlansoprazol. Foi demonstrado que os inibidores da bomba de prótons podem contribuir para o acúmulo de proteínas chamadas beta-amiloide no cérebro, um dos fatores mais associados ao desenvolvimento do Alzheimer. Além disso, esses medicamentos reduzem a absorção de vitamina B12 no intestino, e a deficiência dessa vitamina também está vinculada a um maior risco de demência. Medicação número 2. Analgésicos. Há uma grande variedade de analgésicos no mercado, com diferentes mecanismos de ação e potências. Curiosamente, alguns tipos de medicamentos para dor estão associados ao aumento do risco de demência. Os opioides, em particular, têm efeitos significativos no sistema nervoso central, podendo induzir dependência, tolerância ou a necessidade de doses cada vez maiores. Além disso, eles afetam o sono, o humor e as emoções. Foi observado que o uso prolongado de opioides pode aumentar o risco de demência ao longo do tempo.
Embora tenha sido sugerido que anti-inflamatórios não esteroidais, como o diclofenaco ou o ibuprofeno, também possam estar ligados à demência, essa relação ainda não foi comprovada. Além disso, a dor crônica em si pode afetar o cérebro, predispondo a distúrbios de memória, o que pode criar um efeito combinado com o uso de analgésicos que impactam o sistema nervoso central. Medicação número 3. Benzodiazepinas. Medicamentos como diazepam, bromazepam, clonazepam e alprazolam são amplamente utilizados em todo o mundo. No entanto, o uso prolongado dessas substâncias tem sido associado a um aumento no risco de perda de memória, especialmente em idosos. As benzodiazepinas são comumente indicadas para o tratamento de insônia, ansiedade e depressão, mas podem gerar uma série de efeitos colaterais, como sonolência excessiva, maior risco de quedas e fraturas de quadril, distúrbios cognitivos, dependência e alterações na função respiratória. Um estudo realizado na Universidade de Taiwan demonstrou que o risco de demência aumenta 1,5 vezes em pessoas que fazem uso desses medicamentos por mais de 365 dias ou durante um período superior a 2 anos, em comparação com aquelas que não os utilizam. Medicação número 4. Anticonvulsivantes. Os anticonvulsivantes, utilizados para prevenir convulsões em pacientes com epilepsia, também são usados no tratamento de transtornos de humor, como o transtorno bipolar, e para o controle da dor crônica neuropática. Entre os medicamentos dessa classe estão a carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oscarbazepina, pregabalina, rufinamida, topiramato, ácido valproico, fenobarbital, primidona e zonisamida. Estima-se que os anticonvulsivantes alterem o equilíbrio de neurotransmissores como acetilcolina, noradrenalina e serotonina no cérebro, o que pode afetar áreas sensíveis, predispondo ao desenvolvimento de demência com o uso prolongado. Medicação número 5. Antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos foram os primeiros medicamentos a serem desenvolvidos para o tratamento da depressão. Eles atuam reduzindo a disponibilidade de acetilcolina em certas regiões do cérebro, o que pode ajudar a diminuir a pressão em algumas áreas, mas tem um efeito negativo em outras, aumentando o risco de demência e perda de memória a médio ou longo prazo. Além de serem usados para tratar a depressão, esses medicamentos também são indicados para transtornos obsessivo-compulsivos, alguns tipos de transtornos de ansiedade e neuropatias periféricas. Embora existam alternativas mais recentes e eficazes com menos efeitos colaterais, ainda há pacientes que se beneficiam do uso contínuo de antidepressivos tricíclicos. No entanto, eles devem ser utilizados com cautela, principalmente em pessoas que demonstraram benefício com o tratamento, e devem estar cientes dos efeitos adversos de médio e longo prazo. Medicação número 6. Medicamentos para o coração. Diversos medicamentos usados para tratar pressão arterial alta, insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana podem elevar o risco de demência. Entre os fármacos usados no controle da hipertensão, destacam-se a hidroclorotiazida, clortalidona, furosemida, torazemida, bumetanida e espironolactona. Um estudo publicado em 2015 na revista científica Hypertension analisou dados de quase 3.000 pacientes idosos e concluiu que o uso de diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, pode aumentar o risco de demência em até 50% em comparação com aqueles que não fazem uso desses medicamentos. Além disso, foi evidenciado que o uso prolongado de fármacos para doenças cardíacas, como os beta-bloqueadores, também pode aumentar o risco de demência em até 15%, independentemente de doenças cardíacas ou histórico familiar de demência. A principal limitação desse estudo foi que o diagnóstico de demência foi feito com base em autópsias de corpo inteiro, e o diagnóstico clínico pós-morte nem sempre é preciso, visto que os sinais e sintomas da demência podem se assemelhar a outras doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, ou a outras condições que afetam a cognição. No entanto, os pesquisadores ressaltaram a importância de considerar o uso de diuréticos tiazídicos como um fator de risco para a demência, e não como uma causa definitiva. Medicação número 7. Antipsicóticos. Os antipsicóticos desempenham um papel no tratamento da esquizofrenia, transtorno bipolar e psicose, mas podem ser prescritos inadequadamente a idosos com demência, especialmente quando associados a sintomas como agitação, alucinações, delírios ou pensamentos suicidas. Contudo, foi observado que o uso contínuo desses medicamentos pode aumentar o risco de demência e causar danos em outras áreas do corpo,
como coração, fígado e pulmões. Conclusão: o uso de certos medicamentos pode contribuir para o aumento do risco de demência, especialmente em pessoas mais velhas ou com histórico familiar de doenças neurodegenerativas. No entanto, a relação entre medicamentos e o desenvolvimento da demência não é totalmente compreendida, e mais pesquisas são necessárias para esclarecer esses vínculos e como eles podem ser minimizados ou evitados. Enquanto isso, é fundamental que os pacientes comuniquem aos seus médicos todos os medicamentos que estão utilizando, incluindo suplementos e produtos naturais, para que os riscos possam ser avaliados e gerenciados de forma adequada. Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase "Jesus, médico dos médicos" nos comentários e acredite nisso. Mesmo diante das situações mais desafiadoras e das doenças mais complexas, há sempre esperança. Muitas vezes nos deparamos com momentos onde parece não haver cura ou solução para nossos problemas, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Porém, a fé em Deus nos lembra que existe um poder maior, capaz de operar milagres que estão além da nossa compreensão humana. Jesus não apenas curou os enfermos durante seu ministério terreno, mas também nos ensinou a importância da fé e do amor incondicional. Ele demonstrou que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé tem o poder de mover montanhas e trazer cura onde parecia impossível. Seu amor e compaixão pelos doentes e necessitados nos mostram que não estamos sozinhos em nossas dificuldades. Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar e nos curar.